Fala galera, tudo bem? Mais um podcast hoje aqui. Tô com o nosso engenheiro de áudio, Marcelo Bianchi. É um prazer ter você aqui, meu irmão. Prazer estar aqui, Raí. Massa demais, e vamos bater um papo aí. Vamos sim. Bem massa sobre áudio. Mande as perguntas aqui no comentário, que na medida do possível a gente vai respondendo, esclarecendo, né, Marcelo? Com certeza. Conta um pouquinho aí da sua trajetória aí. Então, gente, eu sempre tive, na minha vida inteira, conexão com a música, coisa de meus tios, enfim. Desde pequeno toquei instrumentos, me interessei por produção e na época de fazer faculdade, mais ou menos quando eu tinha uns 20 anos, eu fui fazer um curso na OMID, Academia de Áudio aqui em São Paulo, do engenheiro OMID, um engenheiro suíço que abriu a academia aqui. E foi muito legal, me deu uma base muito boa, principalmente do assunto que a gente vai falar hoje, que é microfonação. É um dos assuntos, né, que a gente vai falar, por isso que a gente deixou... Exatamente, um dos assuntos que a gente vai falar aqui, que vai ser o nosso tópico, é os microfones. E lá eu tive uma base muito boa, uma base teórica, né, que daí quando eu cheguei aqui na FS eu pude aplicar e botar na prática, a gente vai vendo o que funciona e o que não funciona, né? Que é sempre um pouco diferente a prática da teoria. Mas a base mesmo foi muito legal. O Marcelo tá com a gente aqui no estúdio há mais ou menos uns 3 anos. Hoje ele é uma peça fundamental aqui dentro do estúdio, é um engenheiro de áudio aqui dentro do estúdio. Conhece muito de equipamento de áudio, conhece muito de acústica. Sempre que eu preciso de um help, alguma coisa, como ele tem um estudo avançado, né, no áudio, então eu sempre tô buscando ajuda com ele, tô buscando aprender mais com ele. Nosso dia a dia aqui no estúdio é muito legal, aprendo muito com ele. É uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração. E a gente vai bater esse papo bem bacana hoje aqui, que tenho certeza que vai agregar bastante aí pra galera do áudio. Nessa nova era moderna, né, que a gente às vezes tem um estúdio num quarto, ou no... Como que ficou, né, esse lance de acústica, assim? É balela, né? Eu, na verdade, eu ainda não tenho uma opinião formada, assim, porque a gente tem um estúdio com uma acústica bem bacana, né, e às vezes a gente acaba gravando umas coisas ali no pelo mesmo, ali na hora, no momento, a gente acaba que a gente não consegue extrair o que a acústica do estúdio tem a nos oferecer, né? Como que você vê isso aí, mais ou menos? Eu vejo que a música ela já vem caminhando de uns tempos pra cá nessa tendência de mercado, por conta do mercado. Minimalista, né? Então, a gente até tava falando agora há pouco de uma cabine de voz, né? Exatamente. Hoje é muito complicada a parte de captação de áudio, é uma das partes mais trabalhosas que a gente tem dentro do estúdio, que leva mais tempo pra ser feita. Como o Raí comentou, muitas vezes a gente grava ali na sala de pré-produção, onde ele tá fazendo o arranjo mesmo, e a gente acaba que fica, né? A gente ficando. Grava uma voz ali, né? Exatamente. É porque hoje a gente tem tecnologia para buscar o que a gente traria com a acústica da sala no digital, né? A gente tem muitos plugins que ajudam a gente a trazer o som que a gente quer. Agora a acústica ela é essencial para você se aproximar do som desejado. Então, se você vai gravar uma banda, por exemplo, de hardcore, você não quer uma sala que pareça com uma igreja. Imagina você gravar uma bateria de uma banda de rock dentro de uma igreja. Você vai ter muito eco, você vai dar muito trabalho pro engenheiro de mixagem depois. Agora, se você vai gravar uma música gospel, um pop, e você tem uma sala grande, por exemplo, para gravar bateria, você entrega pro engenheiro de mixagem um material muito mais próximo do material final que ele tem que chegar. Então, a acústica, hoje ela não é essencial. Hoje a gente tem a tecnologia para ajudar bastante, né? Então, quem não tem, às vezes, o espaço, o tempo condição financeira para ter caro, um espaço acústico, que é muito caro se fazer acústica, hoje a gente tem a opção digital de se buscar o som que a gente quer. Mas eu acho que o negócio que é bem importante ter, assim, é uma acústica no lugar que você vai fazer a mix, né? Por exemplo, né? Que eu acho Exatamente. Mas por mais que ainda seja uma coisa um pouco mais essencial, a gente tem o Sonarworks, né? Exatamente. Você tem que conhecer a sua referência. Muitas vezes eu vejo muitos produtores, muitos engenheiros de mixagem arrumando o que eu vejo como desculpa. Mas o fulano lá, ele tem uma sala, ele tem o equipamento. Hoje a gente tem como a gente tava falando, a gente tem muita tecnologia para trazer isso pra gente. A sala que o cara escuta lá, a gente tem hoje, por exemplo, o Sonarworks, que é um software que alinha a sua sala da sua casa para você ter um som muito mais flat, né? E pra quem ainda não tem o conhecimento do Sonarworks, ou não sei, tem até os fones, né? O próprio fone de ouvido. Eu, particularmente, por não ter
o meu estúdio gigantesco dentro da minha casa, eu uso bastante fone. E acontece que hoje eu conheço meu fone muito bem. Então eu consigo fechar uma música, fechar uma master, quase que 99% no fone ali, porque eu conheço a minha referência. Mas assim, o lance da acústica, eu acho muito legal ter, assim, quando a gente tem a oportunidade de gravar alguma coisa aqui no estúdio, a gente sempre tá buscando, né, colocar o microfone em um determinado lugar, assim, a ambiência é muito legal de ser ouvida, né, na gravação. E você não precisa de um estúdio gigantesco. Dentro da sua sala você pode fazer, dentro da sua casa você pode fazer uma possibilidade de tirar uma muitas coisas diferentes. Eu posso dar até alguns exemplos. Quando eu comecei a gravar MCs, cantores de hip hop em casa, pelo estilo até que era, eu abria a porta do meu armário e eu posicionava o meu microfone de frente para minhas roupas, para meus casacos pendurados. E ali eu tinha uma sensação de que eu tava gravando dentro de uma cabine abafada. A gente pode ter outro exemplo também, a famosa cantora Madonna. Ela, antes de ser famosa na produção do seu primeiro CD, o produtor ele gravou todas as vozes dela dentro do banheiro da casa dela. Ele foi lá, ele viu aquele reverb do banheiro e falou, nossa, é isso que eu quero na música. Ele entrou com ela lá e gravou dentro do banheiro de casa todas as músicas do álbum, todas as vozes das músicas do álbum. Isso é muito interessante. Então, dentro da sua casa, você consegue ter um pouco de noção de acústica e trabalhar isso bem legal. Não precisa investir muitas vezes, construir um espaço só pra você gravar. Então, por isso que a gente colocou esses microfones aqui, pra poder dar alguns exemplos. Vai lá, Marceleira, fala aí o que a gente tem aqui. Primeiro vamos dar nome aos bois aqui. A gente tem alguns microfones de estilos diferentes aqui que eu coloquei pra gente analisar. Primeiro um que a gente tem que eu gosto muito, ele é muito versátil. A gente foi pegando os microfones que tava aqui, ó, né? Que a gente tem uma salinha com... Só que aí a gente precisava gravar rápido, a gente foi pegando aqui os que estavam aqui fácil, mas vai lá, fala aí. Enfim, exatamente, são os microfones que a gente usa por aqui. A gente tem alguns microfones que são mais versáteis e outros que são mais específicos. Por exemplo, a KG414 é um microfone que eu gosto muito. É um microfone muito legal para um home studio, por exemplo, por ele ser chaveado, né? A gente poder mudar a figura de captação dele, a gente poder atenuar decibéis nele, tirar 6, 12, 18 dBs e a gente poder fazer cortes de grave no microfone. Então a gente vai captar, por exemplo, uma caixa de bateria ou voz, até mesmo uma voz, né? A gente consegue fazer um corte em 40, 80 para evitar o puff, né, da voz. A gente tem aqui um Rode NT55, é um microfone também que tem atenuação e corte de graves. A gente usa esse bastante para gravar, por exemplo, o chimbal da bateria. É um microfone que eu consigo tirar a cápsula direcional dele, a cápsula cardioide dele, e colocar uma cápsula omnidirecional, então torna ele mais versátil ainda. Ele é tipo o KM184 aí que tá perdido. Bem parecido com o KM184. Ele é um pouquinho mais completo, né, na verdade. É um microfone ele é um pouquinho mais versátil, mas para algumas aplicações o KM funciona melhor. Isso aqui talvez para outras. Sim, na pré-produção você usa bastante. E que é esse caixote aí, ó? Muita gente tem dúvida do que é isso. Isso aqui é muito legal, eu vou até virar para vocês verem. É um subkick da Yamaha. O que isso aqui faz? Na verdade, ele é um falante, né? Ele é um falante de NS10, um monitor clássico famoso que a Yamaha fez. Na verdade, como eu falei que o microfone ele tem uma cápsula que capta, que é como se fosse uma pele esticada, o falante, onde a gente escuta o som, na verdade é a mesma coisa que a cápsula do microfone. Ele tem um ímã, né, para fazer o lance da indução elétrica, e ele tem uma película que seria a parte do falante. Então aqui a gente tem um falante que a gente vai inverter a fase e fazer ele virar um microfone. Então isso aqui ele é usado para captar o subgrave do bumbo da bateria. A gente coloca ele na frente do bumbo e aí é até uma questão física, né? As ondas graves são ondas de comprimento maior, então microfones com cápsula pequena teria um pouco mais de dificuldade de captar ondas graves. Então aqui a gente tem uma cápsula praticamente gigantesca, né? Onde a gente só capta ondas graves, aí, ó, não tem capacidade de captar agudo. Então não dá pra gravar a voz num desse aí. Nunca, você só vai pegar o sopro de 80 Hz pra baixo e olhe lá. Já esse daqui não é um microfone que eu aconselho pra você captar grave, é até uma questão física novamente. Olha o tamanho dessa cápsula, né? Você não tem uma resposta muito boa pra ondas de comprimento muito grande. Esse é um microfone que é um Earthworks SR25. É um microfone bem flat. Ele parece um microfone usado para medição, inclusive, né? Porque ele tem um som de microfone de medição. E ele é bem interessante para captar over de bateria. Principalmente jazz, esse tipo de som mais orgânico. Eu não me adaptei muito bem com esse microfone, não. Às vezes que a gente usou, não me adaptei. Como eu falei, ele é legal para um estilo de som mais jazz, assim. É um negócio um pouco mais específico. A gente tem esse grandão aqui.
que é o Telefunken U47, que é um dos xodós que a gente tem para gravar voz. Valvuladão, né? Valvulado. A gente tem um clássico aqui, né, que praticamente todo estúdio também vai ter, que é o SM57. Da Shure. É um microfone, a gente utiliza ele bastante para captar caixa de bateria. Você consegue captar praticamente qualquer instrumento que fala do médio pro agudo com esse microfone. Amplo de guitarra, né? Tipo exatamente, amplo de guitarra. A gente tem a versão dele, SM58, que praticamente é quase o mesmo microfone. A gente tem um puff aqui diferente que esse aqui não tem, que torna esse aqui um pouco mais legal para gravar voz e outros instrumentos que batem mais vento, né? Fazem mais puff. A gente tem aqui um microfone muito bom, que é o TLM67, um Neumann. É um microfone clássico também, né? É um clássico, é um microfone muito versátil. Ele também tem chaveamento onde você consegue ir da figura 8 até o omnidirecional. Você tem cortes de graves e atenuações de dB também. É um microfone muito útil, ele é bem versátil. Você consegue fazer over de bateria, gravar voz, gravar um violão, gravar uma sanfona, bastante coisa com ele. E a gente tem um outro microfone aqui que é bem bonito, que é o Blue Woodpecker, que é um modelo da Blue Microphones, que é de fita. Ele tem o falante de fita, né, como a gente vai falar aqui pra frente. E aqui a gente tem um microfone muito versátil aqui no estúdio, que é o SM7B, que é um outro Shure. É um microfone dinâmico, é um microfone muito bom para pré-produção. É um microfone que ele é versátil, você consegue gravar tudo. Ele segura bem a dinâmica do que ele tá gravando, é um microfone mais duro que a gente fala, o que torna ele um microfone bastante versátil. Ele é ótimo para pré-produção, para você criar arranjos com ele, você gravar voz. Coisa rápida, né? Deixa ele do lado e tal. Você deixa ele ali do lado, é o microfone de bolso do Raí aqui, né? Que eu costumo dizer, que fica sempre ali com ele. E a gente tem isso aqui, né? Que é um shock mount de microfone. Isso aqui ele serve basicamente para você evitar as vibrações do chão serem transmitidas pro microfone, né? Ele fica praticamente flutuando aqui nesses elásticos onde ele não recebe a vibração. E tem um lance interessante, né? Inclusive a gente tava um tempo atrás, pegou para testar aqui, aquela tecnologia da Slate, né? Sim, é verdade. Os microfones, né? É uma coisa que perguntou bastante pra gente aqui. Eu lembro que na época eu postei uma foto. Pra quem não conhece, como a gente vem falando do começo, a tecnologia hoje tá entrando pra revolucionar o mercado do áudio. A Slate, por exemplo, Slate Digital, ela lançou um modelo de microfone onde ele simula diversos modelos de microfone. Então você consegue, com o mesmo microfone, ter um som característico de um microfone de fita específico, ou ter um som característico de um microfone condensador, valvulado de voz. Inclusive ele simula esse microfone. Ele simula esse microfone. E a gente fez os testes aqui. E sendo bastante sincero na conclusão, como aqui a gente tem toda essa estrutura onde permite a gente ter todos esses modelos de microfone, obviamente a gente vai preferir gravar com os modelos originais. Sim. Que são sonoridades bem únicas. Esse microfone é um projeto bem antigo, ele tem uma sonoridade bem única. Agora, para uma pessoa que tem um home studio, que não tem tanto capital para investir em microfones, se torna uma opção bem interessante. A captação do microfone é sempre a mesma. Um software faz o trabalho de trazer as características para cada certo tipo de microfone. Então, o microfone de fita, ele tem uma característica um pouco mais warm, um pouco mais vintage. Então, ele vai trazer ali o software, ele vai tirar um pouco dos agudos, talvez do seu microfone, vai dar uma certa saturada no sinal que tá vindo, e por aí vai, né? Você consegue simular. A gente falando de tecnologia, é um assunto que também pega, né? Todo mundo na curva, todo engenheiro de áudio, enfim, todo profissional do áudio, é o lance do digital versus o analógico, né? Esse aqui é um assunto infinito. É um assunto infinito. Há quem defenda o analógico, há quem defenda o digital, trabalhe com o híbrido, né? Que é a junção dos dois ali. Na verdade, eu acho que o futuro é o digital. Assim, eu sou do digital. O futuro é o digital. Eu sou do digital. Vou falar pra você que eu sou do digital. Eu já venho também, pela nossa idade, a gente já vem de uma escola onde a gente aprendeu já no digital. Agora, sobre esse assunto, eu gostaria de levantar um ponto que eu nunca vi ninguém levantar e eu acho que é um ponto muito importante. A gente tem grandes referências no mundo do áudio. Todo mundo tem, todos os produtores, engenheiros têm suas referências. Essas referências normalmente são produtores muito antigos, né? Pessoas que trabalharam com grandes bandas de rock nos anos 70, 80, que acabaram virando nossa referência hoje. Agora, você perguntar pra uma pessoa que
que trabalhou 60 anos com um console analógico e no início dos anos 90 ele teve que lidar com a versão do console dele digital, essa pessoa ela vai torcer o nariz pro mundo digital eternamente. Então, às vezes a gente fica procurando a opinião desses grandes engenheiros de áudio, normalmente eles têm mais de 60 anos, 50 anos, todos eles vêm de uma escola analógica de áudio. E outro ponto também muito importante para se levantar nessa questão é que o analógico, a gente tem o som dele, a gente considera o som ideal e tal, mas ele é esse som. A gente usa tanto os equipamentos, os mais legais que a gente tem aqui são os equipamentos analógicos bem antigos, eles são produzidos nos anos 90, 80, daí pra trás, enquanto no mundo digital a gente tá tendo uma melhora constante a cada dia. Então, muitas vezes quando você vê a opinião de algum engenheiro de som sobre o mundo digital, ele tá tirando aquela conclusão dele em cima de uma versão de um plugin dos anos 90, de 95, 99, começo dos anos 2000, e a gente tem todos os anos atualizações desses plugins, desses softwares. Não só atualizações, como computadores com maior desempenho. Porque exatamente. Acho que uma das coisas que limitam o digital é o desempenho do computador, né? O processamento do computador. Porque às vezes até o fabricante, a empresa faz o plugin com um baita de um desempenho, exatamente, mas chega num computador mais normal, né? Exatamente. Acaba que o plugin não consegue ter o desempenho como ele foi criado. Isso, na verdade, é exatamente o que acontece. Eu vi uma vez uma entrevista do Steve Slate, dono da Slate Digital, e ele disse isso. Ele disse que quando eles vão fazer uma simulação de um analógico, eles passam um sinal, né, no equipamento que eles querem emular, e eles tiram todas as características que aquilo faz no som, quando você dá agudo, quando você tira, e eles conseguem transferir isso para o plugin que eles estão criando. Porém, esse plugin, ele exige um processamento da máquina absurdo, e as máquinas que a gente tem no mercado hoje não suportam esse processamento. Então, para o plugin ser usável nas nossas máquinas, eles diminuem o algoritmo do plugin para fazer ele, para as máquinas poderem rodar o plugin. Então esse é um grande limitador, tanto que hoje em dia a gente está tendo uma nova safra, né, de plugins onde eles estão vindo com processamento externo, o famoso DSP de plugins, né? O WAD, né? A WAD hoje veio... Por exemplo, é a maior, né? Veio hoje para... esse eu acho que é o futuro do plugin. A gente, hoje, o que limita a qualidade dos nossos plugins é o processamento da nossa máquina, e a WAD resolveu isso criando um processamento próprio. Os plugins da WAD são vendidos, né, num preço, se você for comprar o pacote inteiro, né, não é tão barato assim, não é de tão fácil barato. Acesso, né? Mas são plugins realmente muito bons, muito fiéis. São plugins que, pra gente fazer a nível de comparação, se esse plugin não precisasse do DSP para ser rodado, a sua máquina não seria capaz de rodar esses plugins num projeto, iria travar tudo. Então a WAD criou um processamento só pro plugin, dedicado pro plugin, e eu acredito que é pra aí que o mercado vai caminhar. Eu acredito que os equipamentos analógicos, o rack de equipamento analógico no futuro vai ser substituído por rack de DSPs, como a Bricast, a TC, até a 480 lá, a antiga que a gente tem. Já traz isso, né? Já traz essa tecnologia de processamento externo, fora da máquina. Né? E isso a gente reflete também, principalmente pra mim aqui, no lance de teclados, assim, né? Eu acho, pelo menos pra mim, pro meu workflow, eu costumo sempre falar isso aí, pro meu workflow, é mais rápido eu trabalhar com um VST, com simulação de um teclado X, de um teclado Y, de um synth da década de 80X, enfim, pra mim é mais rápido, mais cômodo, que eu acho que até nessa parte assim tá bem avançado, né, o som. Com certeza, ainda mais muitos desses plugins são baseados no som original do equipamento, não é uma onda digitalizada, na verdade óbvio que o áudio é digital, porque tá saindo do computador, mas eles sampleiam um instrumento específico e criam... São sampleados. Exatamente. Então, isso aí revolucionou realmente o mercado. Você ainda você tem seus projetos como DJ, ainda você é um pouco preso, né, no modular ali, né, naquela coisa. Porque como... mais específico, exatamente, né? No estilo que eu faço, eu acabo me prendendo a experimentações. E aí quando a gente tá lidando no sentido de experimentar, quando você tem o físico na sua frente, você consegue um pouco além. Quando a gente fala de microfonação, a gente tem uma etapa muito importante na produção da música, porque ela é como se fosse o alicerce de uma construção de um prédio. Se você não fizer ela muito bem feita,
ferramenta, você vai comprometer todas as etapas depois dela. A etapa de mixagem, ao invés de ser um trabalho gostoso pro engenheiro de mixagem, ele vai ter que passar a etapa de mixagem inteira corrigindo problemas da captação e vai comprometer todo o trabalho final da música. Então é muito importante, tão importante quanto a escolha do músico que está gravando, é a escolha do microfone que você vai usar para gravar. Você aproxima o som que você está captando do resultado final que você quer. E aproveitando, né, esse papo, né, de captação, chegamos nesse papo de captação, o que muda, assim, né? O que mais muda do estúdio pro ao vivo, né? Isso muda bastante, viu? A gente não tem, né, o lance de ambiência, né? Não consegue. Basicamente, dentro do estúdio, você tem um laboratório onde você consegue explorar a tua acústica, a tua sala, o músico, o instrumento que tá tocando. E no ao vivo, na verdade, a situação muda bastante. No ao vivo, você tá praticamente tentando evitar ter o máximo de problemas possíveis. Então, a captação do ao vivo é você evitar o máximo de vazamentos, você pegar o som do instrumento que você quer de uma maneira mais clara, você evitar ruídos, evitar interferência no sinal, que é uma coisa muito comum no ao vivo, né? Então, E com tudo isso aí, a gente tem que se preocupar com a estética, né? Não deixar muito os pedestal passando ali, aquela coisa... Tem que pensar que alguém vai filmar e não pode ter um microfone num lugar errado ali, tem que estar tudo bonito, tudo verdade. Legal. Então é bem complicado. Mas a gente sempre tem boas experiências com captação ao vivo. A gente nunca teve problema. Sim. E ainda que a gente faz de uma maneira bem simples, né? Porque às vezes o simples, ele vai funcionar mais, né? A gente não tem muita frescura e muita piração no Eu acho que a chave vivo, né? do nosso trabalho ao vivo tá na seleção dos músicos corretos, né? A gente trabalha hoje, a gente tem a oportunidade de trabalhar com os melhores músicos do Brasil, o que facilita bastante a captação. Sim, com certeza. Facilita bastante, como a gente falou. Inclusive a gente vive isso no estúdio, né? Um bom músico às vezes faz mais diferença do que um bom instrumento, né? Exatamente. Às vezes um bom músico com qualquer instrumento aí já tira um... O bom é bem relativo quando a gente fala de instrumento e de microfone. Eu vou dar um exemplo bobo, eu tenho meus projetos de DJ, como a gente falou, de produção, onde uma vez em casa eu resolvi gravar uma ideia que eu tive no violão e eu gravei com o microfone do meu celular, com o microfone do fone do meu celular, o violão. E quando a gente criou a produção, quando a gente produziu a música, a gente entrou no estúdio pra regravar o violão com o microfone condensador, né? Tudo não ficou legal. O som do microfone do celular, porque a gente queria um violão bem lo-fi mesmo, bem vintage. E não, aqui eu tenho experiências de eu ter gravado voz no iPhone também. Já. Eu deixei o microfone, coloquei o iPhone para testar mesmo. Acabou que ficou a voz do iPhone, né? Ficou mais massa, assim. Muitas vezes a gente monta esse microfone para se gravar uma voz. É um microfone que a gente pode dizer que custa mais que um carro popular aqui no Brasil, mas a gente acaba comparando e a gente acaba preferindo gravar, por exemplo, com esse. Esse ou esse aqui, né? Ou até esse daqui, que é um microfone que chega a menos de 10% do valor. Então, bom é uma coisa muito relativa quando a gente tá falando de arte, né? De música. É o bom para aquela música, né? O bom para aquela voz, é o bom para aquele instrumento. É o conveniente, né? Não é o bom. Exatamente. É o que convém no momento. Exatamente. Pô, acho que a gente falou bastante, né? Passeamos aí bastante pelo áudio, né? Alguns tópicos importantes. Sim. E acho que vai ser um conteúdo que vai agregar aí na vida de muita gente aí. Galera do áudio vai poder ter informações privilegiadas de um grande profissional do áudio. Obrigado, Ray. Obrigado, Marcelo. Obrigado você. Esses assuntos são assuntos que a gente poderia ficar horas, dias, né? Horas, anos falando. Vai um assunto entrando no outro e a gente gostaria de saber o que vocês acham também. Quem tiver Deixem dúvida. essas perguntas aqui nos comentários que a gente vai respondendo assim conforme a gente vai conseguindo. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.